Se procuras o melhor. A paciência vive na base de todas as boas obras. Acalentará sublime ideal. Contudo, se não tens paciência de realizá-lo, sonhas cumprir elevada missão. Mas, se não tens paciência de sofrê-la, levantarás preciosa instituição. Contudo, se não tens paciência de sustentá-la, queres a felicidade no lar, mas se não tens paciência de construí-la, planejas belo futuro para teu filho. Contudo, se não tens paciência para educá-lo, aspiras a determinada profissão, mas se não tens paciência de aprendê-la, sem paciência, os mais altos projetos resultam em frustração. Observa o pomicultor que deseja fruto na árvore. Primeiro, a paciência de preparar a gleba. Em seguida, a paciência de plantar, de cultivar, de defender, de auxiliar e de esperar a colheita madura. O tempo não respeita as edificações que não ajudou a fazer. Se procuras o melhor, não desprezes a paciência de trabalhar para que o melhor te encontre e ilumine. Em todo o caminho, sem paciência perfeita, não há possibilidade de perfeição. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, uma boa noite. Graças a Deus, nós estamos, na noite de hoje, tendo a condição de utilizarmos a palavra para uma exposição relativo à saúde e espiritismo. Agradecemos a Deus essa oportunidade. E com a ajuda da espiritualidade, com certeza, nós vamos transmitir alguns tópicos dos ensinamentos deles. Como de praxe, nós vamos fazer a prece de iniciação. Continuarmos com o pensamento voltado para Deus, agradecendo assim essa oportunidade que venhamos desenvolver de forma simples, que todos venham, todos nós compreendemos o que os Espíritos têm a nos dizer. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem da paz, amigo dos humildes e dos enfermos. Movimenta tuas falanges, amiga, em benefício daqueles que sofrem. Sejam malefísicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos ombreiro do Senhor, derramai as graças e as curas sobre toda a humanidade sofredora, semeando pelo mundo os exemplos de Jesus. Louvado seja teu nome, Jesus, para sempre seja louvado. Que a tua luz, a tua doce e suave paz continue conosco sempre. E assim, meus irmãos, vamos iniciar. Veja só, em relação a esse tema. Assim como a ciência terráquea, no Espiritismo também encontramos muitas informações, muitas orientações, muitos segmentos orientativos, para obtermos saúde. Associado à ciência terráquea, é lógico. Tudo para obtermos uma saúde melhor.
cumprirmos aquilo que nós fomos projetados quando estávamos sendo preparados, prelúdio da encarnação, que nós recebemos um quanto de energia para atingirmos um determinado tempo de vida. Todos nós somos assim. Uns mais, outros menos. Dependendo do que nós viemos fazer no plano físico. Ou seja, o nosso aprendizado. Qual o tipo de aprendizado que nós precisamos? Cada um de nós precisamos. Desenvolver algo para o nosso progresso espiritual. Aquilo que nós falhamos em outras vidas, estamos repetindo, mas humano. Uns com relação à paciência, tolerância, a sermos indulgentes, a sermos caritosos, a desenvolvermos enfim, a centelha do amor que Deus nos deu. E para desenvolver, Ele deu o livre-arbítrio, a nossa vontade, a responsabilidade da construção de nossas vidas, nossa personalidade. Somos nós mesmos. Nós somos responsáveis pelos nossos atos, todos os atos. Consequentemente, vamos construindo aí o que nós somos. Mas nós estamos dentro da doutrina espírita, que os espíritos nos ensinam como melhorarmos. É a famosa reforma íntima que todo espírito conhece. E que o trabalho é grande. É o maior trabalho que nós temos em cada encarnação. Quando usamos a razão e a inteligência para sermos melhor do que ontem e sermos melhor do que amanhã. E sempre a referência somos nós mesmos, os nossos atos, a nossa personalidade, a nossa forma de pensar. Bom, então, André Luiz, na obra Evolução em Dois Mundos, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, afirma os seguintes sentimentos negativos que causam ruptura. Na harmonia celular, enfraquecendo nossas defesas e permitindo uma invasão de micro-organismos infectando toda parte perispiritual, consequentemente orgânica. Mas vejamos sentimentos negativos. Exemplo, todos nós temos. Uns mais, outros menos. Quando nós estamos fazendo algo de planejamento e as prevenções, isso pode não dar certo, tem que ser assim, ou assim, essa direção é na outra, vamos calcular assim, esse cálculo está errado, vamos fazer de novo, vamos repetir, os erros são necessários para que a gente possa corrigir, tal como essa transmissão que nós estamos fazendo, com uma certa dificuldade. Tem alguns erros. Mais tarde, iremos corrigir, teremos uma imagem melhor. E assim sucessivamente. Requer um esforço. O esforço necessário, a vontade. Tem criaturas que vivem assim num pensamento negativo, contínuo, persistente. A imagem deles já é negativa. Nada dá certo. Nada vai dar certo. Vai acontecer isso? Não, não vou não. Até se atravessar a rua com pensamento negativo, pode ser atropelado.
são as energias. As energias geradas da negação. No fundo do poço. Mas existem também as influências, tal como igual a criatura. Porque lançamos um pensamento no espaço que teremos ressonância. Né? Consequentemente, entramos na faixa de vibração, tá certo? De sintonia. Em condições igual ou pior. E se soma, meu Deus. Então, nada na vida daquela criatura dá certo. E só a ciência espírita é que explica e nos dá a solução. Feliz daquele que está nessas condições negativas, que vai à casa espírita e começa a rever sua situação e ver seus erros e começa a se consertar com a ajuda da espiritualidade. É assim. Feliz daquele que consegue e atinge aquilo que tanto desejava, que achava que não ia dar certo, que não ia conseguir. No mesmo sentido, Manuel Filomeno de Miranda, na obra Painéis de Obsessão, psicografia de Divaldo Pereira Franco, afirma que o mau humor, o pessimismo, a revolta, o ódio, o ciúme, a lubricidade e as viciações de qualquer natureza causam degeneração celular, reduzindo a capacidade funcional, ou seja, reduzindo a imunidade. Consequentemente, maior facilidade de aderir àquelas condições energéticas que venham dar o start das doenças, atingindo a sua saúde, comprometendo a sua saúde. O Espiritismo não tem por objetivo opor-se à ciência. Não. Mas ajuda na melhor forma possível a compreensão da natureza humana e dos recursos naturais que esta pode dispor para o seu maior progresso. Ou seja, como foi dito antes, através da ciência espírita, aqueles que estão mergulhados sempre no negativismo, é a caixa da negação, vai ao espiritismo, recebe as devidas orientações e começa a se trabalhar com a boa vontade, ajuda da espiritualidade, tá certo? Então, é isso. Ajuda a compreensão da natureza humana, da natureza daquela criatura. E muitos que estão ao redor, nota-se a reforma, a mudança existente. Quando sabe que é a frequência, a casa espírita. Está se tornando espírita. E muitas vezes torna-se uma referência para aqueles que estão na mesma condição e que viviam influenciando ele no negativismo. É a sintonia. Mas há a mudança. Graças a Deus, ao Espiritismo. A medicina espiritualizada, propriamente dita, não pertence à Terra, e sim a mundos superiores.
mundos muito avançados em relação à moral e em relação à ciência. A ciência relativa ao seu mundo e em relação ao campo espiritual, ao mundo espiritual. E que tanto tem nos ajudado, nos auxiliado. E a Terra, um dia, será assim também. Nós estamos passando por um momento de transição planetária. Saindo de um mundo de prova e expiação, um mundo de sofrimento, para um mundo onde o amor irá prevalecer. Mas toda mudança requer muito trabalho. Inicialmente, sofrimentos para atingir. E o esforço é de cada um. Não é do planeta, é de cada um. Mas para que cada um use a razão, a inteligência, é necessário que venha um empurrãozinho. Que venha algo drástico. Sacudir, na linguagem popular, a mente e dar o ponto de partida, é o start da melhora de cada um. A atingirmos o tão sonhado mundo regenerador. Chegaremos lá, com Deus e Jesus nos dirigindo. Para isso, a mediunidade é a fonte inesgotável de recursos espirituais do combate às doenças. Sim. Todos nós somos médios. A mediunidade é orgânica. Nós possuímos um órgão denominado glândula pineal, situada em nosso cérebro. Tem a função orgânica e também a função captadora de energia pensante. Ou seja, a energia do pensamento dos espíritos. Só desencarnados? Não. De encarnados também. E nós sofremos essas energias em nossa mente. Conforme a questão 459 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta aos espíritos se eles nos influenciam. Os espíritos responderam: mais do que nunca. Mais do que nunca. São eles que vos dirigem. Agora, nós somos robôs, não. Tudo depende da nossa personalidade, da nossa forma de pensar e agir. Quando nós pensamos, lançamos no espaço nosso pensamento, nossas energias. É a ressonância eletromagnética. E encontramos, assim, aquele que vibram na mesma condição. Ou pior, sintonizamos. Se dá a sintonia. E se somam essas energias com a nossa? E vem à tona a agirmos. É assim. Então, se estamos com bons pensamentos, nós vamos adquirir bons pensamentos para nós. Se agimos com maus, por exemplo, o rancor, o ódio, a vingança, nós teremos também do mesmo jeito. Se aquele que está desenvolvendo um trabalho de qualquer área, benéfico, salutar, com certeza ele está tendo uma boa companhia, está tendo ajuda, está auxiliando. Os trabalhos não é só dele, é dele e daquele que está junto, que está ajudando, que está auxiliando. É assim. A finalidade do Espiritismo nesse campo é colocar os recursos mediúnicos aos profissionais de saúde, esclarecido relativo ao Espiritismo, relativo à mediunidade.
para o benefício de toda a humanidade. Esse é um dos motivos de exigência do espiritismo, relativo a praticar a mediunidade gratuita, sem custo, sem cobrança e sem visar retorno para si, sua benfeitoria. O espiritismo aliou-se à medicina desde o início, a partir de investigações sobre curas espíritas, ou seja, desde as experiências feitas por Allan Kardec, muito antes da elaboração da codificação espírita. Foi realizado, tá certo, determinadas experiências de curas espirituais. Isso numa clínica do Dr. Demery, em Paris, a pedido do Sr. Allan Kardec. A terapia espírita desenvolveu-se à revalia da medicina, ao contrário do que Kardec desejava. Na época, sofreu muito em relação, muita resistência relativa a essa prática. Não é? Foi uma prática que foi anti-espírita. Bom, mesmo assim, com essas dificuldades, houve progresso nessa área. Hoje, no planeta, nós temos a Associação de Médicos Espíritas, onde fazem pesquisa, estudam, certo? E vários trabalhos associados à ciência espírita, à ciência material. A exemplo, nós temos o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Quem é esse médico? É formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Ele é anatomista pelo Instituto de Ciências Biométricas da Universidade de São Paulo, com área na concentração em neurociência, ultraestrutural. Ele ainda é mestre em ciência pela USP e coordena uma disciplina no curso de medicina, denominado Medicina e Espiritualidade. É um segmento que é optativo para aquele que está concluindo o curso de medicina e que está sendo muito aceito. Atualmente, ele tem um curso que está sendo dado no Facebook, gratuito, tá? Que é relativo à neurociência e espiritualidade. Ok? Vamos ver o que Emmanuel, através de Chico Xavier, que consta no livro Consolador. Pergunta 95. Para o homem da Terra, a saúde pode significar um equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é perfeita harmonia da alma. Então, aí é o seguinte, para nós, terráqueo, né, na área pessoal de área de saúde, né, a saúde perfeita é quando o corpo físico, os órgãos estão funcionando em perfeita condição, sem nenhum medicamento. É um corpo perfeito, exemplar, é o super-homem. Mas para a espiritualidade,
A saúde é do espírito. E realmente, vamos aqui dar uma passagem rápida. Nós somos formados corpo mental, onde está localizado a mente, né? O espírito, o corpo espiritual, que é o perispírito, é o envoltório, é do espírito. É uma energia sutil, onde fica registrado todas as informações do espírito. Sai do subconsciente, do consciente, inconsciente e registra o perispírito. Ele é uma condição também igual a determinadas matérias no corpo, no planeta, poroso. Tá? A nossa matéria também, o corpo físico é poroso, na verdadeira esponja. O perispírito também é uma das propriedades que o perispírito tem. E ele capta, assim, todas as energias pensantes. Nossa, né? Associado também do extrafísico. E essas energias são captadas, succionadas pela matéria perispiritual. Se essas energias são maléficas, doentias, decorrentes da nossa geração do pensamento, do ódio, da vaidade, do rancor, do ciúme, né, da vingança, os processos obsessivos, são absorvidos pelo nosso perispírito. E essas energias vão para onde? São captadas pelo duplo etérico, fica entre o perispírito e o corpo físico. Consequentemente, o nosso corpo físico absorve as energias contidas no duplo etérico. E se dá aí o processo de desencadear, né, o start doentio. Aquele órgão que for mais vulnerável, que todos nós temos, o mais atingido. E aí desencadeia o processo doentio, surgindo até as doenças. E aí sucessivamente. E outros órgãos também são afetados. Então o procedimento dentro da ciência espírita, que os espíritos nos ensinam, as obras de André Luiz, tá certo, de Emmanuel, estão aí. É exatamente isso. O Livro dos Espíritos também. Sim, okay. E por aí vai, meus irmãos. Tá? Na questão 96 do Consolador, o que é que Emmanuel nos fala? As chagas da alma se manifestam através do envoltório humano. Olha aí. O corpo doente reflete o panorama interior da alma enferma. Entendido? A chaga da alma. Essa alma que ele está se referindo é o espírito. O espírito encarnado. Quando o espírito está materializado, ou seja, encarnado, é denominado de alma. Assim o senhor Allan Kardec definiu. E esse envoltório, né, quer que seja, é o perispírito. É o duplo etérico. Ok? O corpo doente reflete o panorama interior da alma enferma. Ou seja, como falamos antes, é poroso nosso corpo físico,
uma esponja, absorve gradativamente. Desde a época que nós estamos nascendo. Nós vamos gradativamente absorvendo as energias da espiritual. E aí, sucessivamente. Mas vamos ver o que André Luiz fala em domínio da mediunidade, que nós falamos tanto aqui. Porosidade do corpo físico. Porosidade perispiritual. Diz o seguinte: assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual absorve elementos que lhe degradam, com reflexo sobre as células materiais. Vejam, bem fixado, bem caracterizado. Recebe as energias, o perispírito recebe essa energia e defragam, ou seja, repassa para o corpo físico. O corpo físico absorve como uma esponja todas as energias maléficas, que for o caso, doentias. É por isso que é dito, o maior trabalho nosso é a supervisão em nossa mente. Por isso que Jesus diz: vigiai os nossos pensamentos. E orar, estar sempre com Deus. Bom, ainda tem uma explicação relativa à porosidade. São espaços, né, entre as partículas que formam qualquer tipo de matéria. Qualquer ela. Certo? Até a matéria primitiva. É de espírito lá. Esses espaços podem ser maiores ou menores, tornando a matéria mais densa ou menos densa, mais pesada ou menos pesada. E é isso que caracteriza de que o espírito tem peso. Porque o espírito tem um envoltório semimaterial. E é uma das propriedades do perispírito, a ponderabilidade. Peso. E peso específico. É isso aí. É por isso que eles têm, muitos, quando estão recentemente desencarnados, têm dificuldade de passar por um obstáculo material, uma parede, uma porta, etc. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Está na Gênese. Kardec. Tá vendo? Os pensamentos corrompem os fluidos espirituais. Que fluidos espirituais são esses? Exatamente as energias perispiritual. E os nossos pensamentos, os maus pensamentos nossos. Okay? Emmanuel, no livro Leis do Amor, Chico Xavier, Divaldo Vieira, diz o seguinte: mágoas, ressentimentos, desesperos, atritos, irritações, ódios e todos os sentimentos nascidos do egoísmo, orgulho e vaidade. Através dos pensamentos repetitivos, ou seja, fixos, e um desses sentimentos torna-se o quê? Processo obsessivo. Determinando assim as doenças do espírito, consequentemente, do corpo físico. Ainda Emmanuel, no livro Leis do Amor. A mente tem o poder de instalar desarmonias e doenças, oriundas não só de bactérias e vírus, mas doenças emocionais.
Mas vejamos assim, nós falamos doenças emocionais, falamos nossos sentimentos, né? Emocional, né? Sentimentos, nossos sentimentos, vem dos sentimentos. Vejamos o que uma grande pesquisadora e escritora, Louise Hay, é uma das mais referenciais sobre doenças e causas emocionais, americana. Vejamos o que é que ela fala das doenças que é causado por nossas emoções. Alergias. Vem de quê? Aparece daqueles que estão sempre nervosos e irritados com as atitudes de outras pessoas. Se você tem alergia, procure ser mais calmo e compreensivo com aqueles que o rodeiam. Veja só, tocou num ponto que os espíritos nos ensinam. Tolerância, indulgência, paciência, calma. Anemia está relacionada à falta de confiança em si mesmo. Artrite está associada à mania perfeita. Ou seja, está associada à mania de perfeição. Pessoas muito insistentes e que são críticas demais tendem a desenvolver essa doença. Artrite é doença. A asma, sentimento de complexo de culpa. Câncer, associada a ressentimentos profundos. A criatura que é mergulhada na mágoa ou nas mágoas constante. Essas energias, como se procede naqueles caminhos, associado às energias extrafísicas. Imagina. Para quem não tem conhecimento, é rapidinho. Para quem tem conhecimento, ainda é difícil sair dessa faixa de vibração. Problema de coluna. Geralmente aparece em pessoas que gostam de fazer tudo sozinho. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. E ninguém sabe fazer certo. Só eu que faço correto. Pronto. Complicou. Doença de coração. Desenvolvida por pessoas que não vivem de amor. Ou seja, não vivem do amor e da felicidade. Dores estão associadas à culpa e ao medo de ser punido. Dor nas costas. Eu só estou aqui mesmo, uma dorzinha aqui nas costas agora. Sobrecarga de tarefas, insegurança, medo e desamparo. Dor no pescoço. Também estou com uma dorzinha aqui no pescoço. Vamos ver na nuca. Fortes conflitos internos entre a razão, emoção e rancor. Doenças no fígado. São apresentados por pessoas que acumulam raiva e rancor. Problema na garganta associado ao medo de mudanças, dificuldade de falar e que pensa e também frustração. E assim, meus irmãos, sucessivamente, tá? Cultivar as virtudes ensinadas por Jesus permite estabelecer um outro padrão de vida mental, mais salutar e que nos protege das invasões microbianas através do sistema imunológico, né? Ok, gente? A saúde espiritual, então, tem a ver com o relacionamento com Deus. Todas as atividades que fizermos, tivermos com o pensamento voltado a Deus, nós estaremos sempre facilitando o equilíbrio do espírito, consequentemente, a nossa saúde. As atividades em relação à diversão, em relação ao mundo que vivemos. Ora, se nós estamos na Terra, nós temos
que conviver com o que ela tem, o que nos oferece, mas de uma forma ilícita. Os Espíritos me dizem o seguinte, na questão 719. Deus só proíbe o abuso por ser contrário à conservação, ou seja, faz parte de equilíbrio do espírito e conservação da saúde mental e do corpo. Meus irmãos, graças a Deus, nós concluímos nossa tarefa. Agradecemos a espiritualidade, com certeza nos auxiliou, tanto tem nos ajudado no nosso trabalho. E que venhamos ter todos nós uma boa noite e fazermos assim uma prece de agradecimento. Senhor Jesus, Divino Amado Mestre, agradecemos a oportunidade que tivemos na noite de hoje por essa tarefa e sabemos que nos ajudasse. E que as energias benéficas e salutares, a tua cura, continue envolvendo o nosso planeta, sempre dando paz e harmonia. Uma boa noite para todos. Muito obrigado pela atenção.